eu na hora do almoço fui e encontrei amigos Faria Limers, né? Ai, meus Faria Limers. Né? Alguns chamam de Faria Lulers, né? Eu já vi o nosso grande Kim Paim chamando de Faria Lulers. Eu digo o seguinte, tá? São amigos, então não posso falar porque eles estão me vendo, tá? Eles assistem as lives. E eu não escondo deles, então o que eu tô falando aqui eu falo pessoalmente. São amigos que, quando da pandemia, né, defendiam ardorosamente o ex-presidente Bolsonaro. Estavam com o Paulo Guedes, não botavam a luvinha de boxe, tinha uma turma da luvinha de boxe, mas adoravam, vamos dizer, a turma do, como é que chama? Da bolha de Twitter, do FinTwit, né, o Twitter do mercado financeiro brasileiro, achavam o café com ferro legal. Olha, ele era meio exagerado, mas ele é legal. Era o momento deles, né? Estavam lá com o Paulo Guedes, aí o Lula ganhou, aí eles têm que se adaptar. Boa, ruim que ganhou, hein? Mas o Haddad é um liberal. O Haddad é um liberal. Não, o Lula vai dar um jeito nesse Congresso. Lula vai passar reformas. Estavam combinando se juntando. Final do ano passado já estavam assim, ai. E aí, plau, vapo. Esse ano a situação fica feia. Não é que eu quero culpá-los. Veja, todos esses caras de mercado, eles precisam, especialmente uma galera que trabalha também em influência, eles precisam que o cliente deles esteja disposto a investir. Porque se o cliente não estiver disposto a investir, eles não têm muito o que fazer. Eles precisam das pessoas entrando, eles precisam de um clima de euforia. Então, se é euforia com o Bolsonaro, se é com o Temer, se é com o Lula, meio que não importa, né? O exercício político desses caras acaba sendo um exercício meio repetitivo, porque pintam um governo e eles vão se tornando governistas, eles vão procurar a beleza no governista. E eles têm quem se inspirar, né? O grande nome do mercado financeiro brasileiro chama-se André Esteves. Ele é o presidente do banco BTG Pactual. Eu já comentei que esse aqui é um dos sujeitos mais inteligentes, um dos sujeitos mais interessantes que tem no Brasil, tá? Brilhante, um cérebro, assim, né? Muito acima da média. É um sujeito genial, tá? Mas é um sujeito, né, governista por essência. Então, se há governo, tô dentro. E ele tá dentro de todos. E acho que a galera se inspira muito nele. O que eu peço pra você, toda vez que você ouve uma análise política de alguém que venha do mercado financeiro? Não é sequer que desconfie. Simplesmente não acredite em nada que venha deles. Nunca confie nas análises vindo da turma do mercado financeiro, a não ser que sejam análises contra a corrente, tá? Porque existe quem já apostou que não funcionaria. Por exemplo, as famosas cartas que o Stuhlberger soltou ali, não sei se já existiu Fundo Verde, alguém me corrija aí, tá? Comentando sobre os problemas fiscais que estavam vindo aí no governo Lula, não, no governo Dilma 1. No governo Dilma 1, acho que ele já estava soltando essas cartas em 2011, 2012, tá? Ele começou a falar, toda essa euforia aí é papo furado, vai dar caca e deu caca, tá? Isso garantiu pra ele uma credibilidade muito grande. Então não existe, obviamente, gente que fala coisa com coisa e tal. Foi o caso do Stuhlberger ali e vão ter outros casos. Só que quando você vê aquela euforia vindo dos mercados e a euforia envolvendo política e adesismo político, assim, desconfie. E aí, como regra, gente do mercado financeiro, mercador, né? Um bom mercador, gente que trabalha com dinheiro, não coloque esse cara pra pensar política pra você, porque ele vai colocar seus interesses mais imediatos na frente de todos os interesses. Então ele vai ser favorável, por exemplo, pandemia, bota todas as velhas dentro do busão, bota a galera pra ir trabalhar e dane-se. Mas se a véia morrer, dane-se se a véia morrer! Ninguém liga, who cares? É assim que essa galera pensa. Essa galera não pensa como homem público. Nem devem pensar. Portanto, se não pensam e nem devem pensar como homens públicos, o que você deve fazer é não ouvi-los sobre coisas públicas. Ouça sobre economia, sobre investimentos, aqui e ali, mas não sobre coisas públicas, porque eles não vão tomar boas decisões públicas, tampouco eles são tomados de interesse público, né? Se for o sistema de castas na Índia, havia a casta dos sacerdotes, né, os brahmanes, tá, que pensavam o universo, que geravam também uma espécie de, jurisdição, né, um espaço de jurisdição de leis para a terra, tal. Os guerreiros que se tornavam reis, né, os rajas, que era a segunda casta, que era a casta dos kshatriyas, e a terceira, que era a casta dos comerciantes, que era a casta dos vaixas, que cuidavam dos proventos, né, da produção agrícola, do artesanato e tal. Ou seja, eles eram a terceira casta, tá? Eles não cuidavam de assuntos relativos à guerra, do controle do Estado, tampouco eles cuidavam da ordem celestial e tal, do contato com os deuses, dos rituais.
Então, o que eu quero dizer, um mercador não deve explicar para você nem como o mundo faz sentido, tampouco como um Estado deve ser administrado. Um mercador é um mercador, ele tem as preocupações de um mercador. Né? Isso vale desde que você ouvir um coach, porque o que é o coach? O que é o coach para além de um cara que é um mercador que tenta explicar o mundo de acordo com os olhos de um mercador? Né? Então você tem que mudar a sua vida, ter seu lifestyle, tudo voltado para sua prosperidade material. Né? Deuses, se existem, eles estão ali para lhe prover a prosperidade, caso você se comporte com um determinado, vamos dizer, conjunto de rituais matinais, como acordar cedo, tomar seu banho gelado, tomar seu bulletproof coffee, estudar assim, assado e tal. Você cria uma espécie de uma religião de um mercador ali. E mesma coisa do mercador querendo ascender ao poder. Né? Então o Pablo Marçal tá muito nisso. Então eu falo isso pra vocês, tá? Porque eu acho esse assunto interessantíssimo, mas eu peço pra vocês nunca levarem a sério esses caras. Nunca levem a sério. Mercador, fique lá na sua terceira casta. Fique lá, junto com os artesãos, fique lá cuidando da produção, que vocês são muito bons e vocês têm que ser protegidos, inclusive da sanha autoritária da casta superior, a dos políticos, dos guerreiros, tá? Dessa sanha taxadora. Então, a gente tem que trabalhar em harmonia, mas cada um mais ou menos no seu quadrado, tá? Dei toda essa volta, tá? Porque é o seguinte, muita gente pediu pra vocês ficarem animados com a Haddad. A escola liberal do INSPER, né? Ai, os liberais do INSPER. A turma do INSPER chegou ao poder com a Haddad. Sucedeu o falso liberalismo do Guedes, que era o liberal de Taubaté. E aí sucedeu com os agora liberais verdadeiros, liberais progressistas, liberais modernos do INSPER. E aí eles estão lá junto com o Lula, que é um democrata na cabeça deles, né? O democrata Lula. E aí Lula, o democrata, junto com seus liberais do INSPER, iam fazer uma espécie de partido democrata aqui no Brasil, né? Eles iam fazer... Só que faltou combinar com o Lula, faltou combinar com o PT, né? Faltou combinar com um monte de gente. E aí tem esse monstro, tá? Que, assim, quer fechar as contas, não consegue, mas quer fechar as contas por meio da taxação, não por meio do corte de gasto, então quer arrecadar, quer aumentar a arrecadação, então estamos batendo recorde de arrecadação, conta pública não fecha, tá? É uma bagunça, setores inteiros todos escangalhados, Geraldo Alckmin falando de reindustrialização com os projetos que a gente já sabe no que vai dar em setores protegidos, endividamento, falta de competitividade e corrupção, como sempre termina nessa merda. E agora, com essa incrível novidade que nós temos aí pra botar na tela, o dólar a 5,70. 5,70. Digite todo mundo aqui nos comentários, pra quem ouviu falar, que a gente teve no Congresso no Rio, eu tava voltando eu, Kim e o Arthur, a gente encontrou uma galera de mercado e eles falaram, acompanhamos vocês, se preparem que haverá fuga de capitais. Se prepare que haverá fuga de capitais e o que vai rolar não será bonito. Quem lembra que eu comentei disso aqui? Faz alguns meses aqui. Faz poucos meses. Drax, você lembra disso? Eu já falei isso em algumas lives, tá? Dezembro, você falou isso. Então, já jogaram fuga de capital. Vai vir fuga. Isso aqui já é sintomático, ó. O dólar começou uma disparada. Isso já amarra com inflação. Este governo tá lenhado. E vem um segundo semestre aí muito feio. Muito feio. Se a eleição municipal se der num ambiente de dólar subindo, subida de inflação, governo tentando segurar preço comprando arroz, né, pra fazer, vamos controlar o preço do arroz, que eles já estão isso com combustível. Eles já estão segurando o preço do combustível. Agora vão segurar do arroz, aí vão tentar segurar do feijão. Agora, não, vamos taxar a carne, né? Lembra? O governo da picanha vai taxar a carne, porque a carne agora é um artigo de luxo, pra pessoa comer frango, né? Aí, amigos, preparem-se para um massacre do PT, tá? Massacre, assim, contra o PT. O PT vai ser massacrado eleitoralmente nessas eleições aqui, tá? E prepare-se, assim, para desenharmos um caminho para a oposição em 2026. E isso explica muita coisa. Isso explica as brigas internas que a gente começou a enxergar na oposição bolsonarista, porque os bolsonaristas acham que haverá um retorno bolsonarista ao Planalto em 2026. Né? A ideia de colocar o Flávio ocupando a cadeira tem a ver com aquilo que eu comentei ontem, né? Tem muita gente já querendo se achegar numa cadeira, Tarcísio de um lado, né? E não tô falando que o Tarcísio quer. As informações que eu tenho, o Tarcísio não quer. O Tarcísio tá na dele, tá? Só que a sombra que ele faz já é muito grande.
Então, de um lado, eles sentem medo do Tarcísio, de outro é um Pablo Marçal, de outra ideia, tipo, o Centrão pode vir com um candidato tipo Caiado, tal, que não tem a menor chance, mas que, enfim, né? E aí começa todo mundo a se matar, porque eles acham que é uma vitória certa. Então, o que você tem? Na oposição, um clima de vitória certa para 26, logo uma disputa interna que será muito sangrenta para saber quem seria esse candidato. Pode notar, seria uma disputa interna sangrentíssima. E do outro, o ocaso do petismo.